O discurso no Monte das Oliveiras. O discurso no Monte das Oliveiras, Mateus 24, 25, Marcos 13, Lucas 21, Lucas 17, 20 e 17. É o mais longo sermão profético proferido por Jesus. É uma das passagens mais importantes de toda a Bíblia Sagrada. O contexto. Nos eventos imediatamente anteriores a Mateus 24, Cristo apresentou-se como Messias ao povo de Israel, mas eles o rejeitaram. Jesus repreendeu-os, expondo a hipocrisia e a incredulidade daquele povo, em Mateus 22, 23. Ele comentou que aquela geração de líderes judeus era tal qual as anteriores, que haviam matado os profetas, 23, 29 e 36. Cristo então diz aos líderes judeus: em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. 23, 36. Que coisas são estas? Era a maldição de um juízo que haveria de vir sobre o povo judeu pela mão do exército romano em 70 depois de Cristo. Já não existia esperança alguma de que Israel se voltasse para Deus, diz Stanley Torshaved. Ao rei, portanto, restava apenas a alternativa de rejeitar aquela nação. Durante aquele período, no que diz respeito ao reino de Deus, a evidente declaração desta decisão pode ser vista nesses versículos do Evangelho de Mateus. Apesar de o povo judeu merecer o juízo que se avizinhava, Jesus ainda clamou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar aos teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. 23, 37. Jesus desejava reunir seu povo, como ele mesmo profetizou em 24, 31, de que ele um dia o fará. Mas, em vez disso, derramou sobre eles seu juízo, dispersando-os por todas as nações. Lucas 21, 24. Em Mateus 23, 38, Jesus declarou: eis que a vossa casa vos ficará deserta. A que casa Jesus se refere? No contexto da passagem, o texto provavelmente diz respeito ao templo judeu, Mateus 24, do 1 ao 2. Apresenta uma conversa entre Jesus e seus discípulos acerca do templo. Jesus assusta-os ao dizer: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Mateus 24, 2. Tanto Mateus 23, 38 como 24, 2 refere-se à mesma coisa, o templo de que Jesus se despede até seu retorno triunfante em sua segunda vinda. As perguntas dos discípulos. Enquanto Jesus se encontrava no Monte das Oliveiras, os discípulos fizeram as seguintes perguntas: dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Mateus 24, 3. Trata-se de duas ou três perguntas. A discordância entre os comentaristas. Seus discípulos fizeram duas perguntas, a segunda com certeza está dividida em duas partes. Creio que a estrutura gramatical da passagem demonstra a existência de duas perguntas básicas. Isso significa que tua vinda e fim do mundo estavam intimamente relacionados entre si na mente dos discípulos. Evidentemente, a primeira pergunta está relacionada à destruição do templo, que ocorreu durante a invasão romana, culminando na destruição de Jerusalém em 70 DC depois de Cristo. É igualmente claro que as duas partes da segunda pergunta ainda estão por ter lugar na história. Os discípulos, contudo, criam que os três eventos estavam relacionados ao único acontecimento, o retorno do Messias. Zacarias 14, verso 4. Eles estavam corretos em pensar em Zacarias 12 e 14. Estavam, porém, errados em vincular o juízo iminente sobre Jerusalém e o templo ao retorno do Messias. Os discípulos podem ter feito uma fusão desses eventos, mas Cristo não. Mateus e Marcos não falam sobre a destruição do templo em seus registros do discurso do Monte das Oliveiras. Eles se concentram na futura tribulação, que culminará no retorno de Cristo. Somente no relato de Lucas vemos Cristo lidar com a destruição de Jerusalém, Lucas 21, 20 ao 24. Lucas, porém, também fala sobre a tribulação
e o retorno de Cristo, Lucas 21, 25 ao 36. Por algum motivo, Mateus e Marcos concentram-se apenas nesta última questão. Que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Os discípulos primeiramente perguntaram a Jesus: Dize-nos, quando serão essas coisas? Mateus 24, 3. Cristo falara sobre o templo e afirmara: Não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Mateus 24, 2. Jesus, portanto, estava aqui claramente profetizando acerca da destruição do templo pelas mãos humanas em 70 DC. Lucas 21, 24 registra a resposta de Jesus à primeira pergunta do discípulo. Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabeis então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade, que saiam, e os que estiverem nos campos, se não entrem nela, porque dias de vingança são esses, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas há das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, e irá sobre este povo, e cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se complete. Lucas 21, 20 ao 24. Claramente refere-se à invasão romana de Jerusalém no século I. As palavras grifadas na passagem identificam os pontos-chave que indicam este cumprimento em 70 depois de Cristo. Ainda assim, não encontramos a mesma linguagem em Mateus 24 e Marcos 13. Em vez de grande aflição na terra e ira sobre este povo, Mateus 24 fala sobre o Filho do Homem, enviando seus anjos para resgatar o povo judeu. Mateus 24, 29 e 31. Assim, a primeira pergunta do discípulo no Monte das Oliveiras está relacionada à queda de Jerusalém em 70 DC. A resposta de Cristo só é encontrada em Lucas 21, Mateus 24, 25 e Marcos 13. Lidam apenas com a última pergunta, que diz respeito a eventos que ainda não ocorreram. Analogias com a tribulação. Mateus 24, do 4 a 1, fala sobre a tribulação de 7 anos, Daniel 9, 24 e 27. O período é dividido na metade pela abominação da desolação, mencionada por Jesus no versículo 15. Deste modo, os versículos 4 e 14 referem-se à primeira metade da tribulação e corresponde aos 5 primeiros selos de juízos descritos em Apocalipse capítulo 6. Dores de parto. Mateus 24, 8 caracteriza os acontecimentos dos versículos 4 e 7 como o princípio das dores. Muito provavelmente, Nosso Senhor tinha em mente a referência veterotestamentária às dores de parto de Jeremias 30, 6 e 7, Isaías 13, 8, 26, 17, 18 e Jeremias 3, 32, onde se lê: Perguntai, pois, e vedes se um homem tem dores de parto, porque, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como a que está dando à luz? E porque se tem tornado macilentos todos os rostos? Porque aquele dia é tão grande que não houve outra semelhança, e é o tempo de angústia para Jacó, ele porém será salvo dela. Que ninguém vos engane, visto que a tribulação se inicia com a chegada do Anticristo. Não causa surpresa que a sessão também comece com um alerta sobre sua chegada. Jesus começa a responder a pergunta dos discípulos, alertando-os contra os falsos messias. Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, 4 ao 5. O engano espiritual será o principal objetivo do anticristo durante a tribulação. Jesus alerta a seus seguidores para que tomem cuidado com o engano. A ênfase no versículo 5 está na palavra muitos. Há profecias concernentes a muitos falsos messias, com certeza nada tem a ver com os eventos que levaram à destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Guerras e o muro de guerras.
A palavra grega polemos é um termo genérico para a guerra, mas que as batalhas individuais que compreende uma campanha maior. O termo transmite a ideia do conjunto de todas as hostilidades, referindo-se às verdadeiras guerras futuras contra o povo judeu. Temos aqui um texto análogo a Apocalipse 6:4 e ao juízo que acompanha o cavalo vermelho. Foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. O primeiro selo de juízo em Apocalipse 6:2 é o cavalo branco, um falso Cristo que corresponde ao texto de Mateus 24, do 4 ao 5. Isso significa que o anticristo inicia a tribulação com uma falsa paz, que logo se transforma em múltiplas guerras ao redor do mundo. Ainda não será o fim. As pessoas ficarão inclinadas a pensar que tais guerras são o sinal do fim, mas esse não será o caso. Aliás, o alerta vem sendo ignorado ao longo de toda a história da Igreja. Com demasiada frequência, muitos já imaginaram que determinados conflitos militares entre os pronúncios do fim da era. Por isso Jesus diz a seus discípulos que, quando vir o início das dores do parto, os primeiros selos de Apocalipse 6, os 7 anos da tribulação estarão apenas começando. Muitos outros eventos deverão ocorrer antes que as pessoas possam olhar para cima e levantar a cabeça, porque a redenção está próxima. Lucas 21:28. O levante de nações e reinos. A primeira metade de Mateus 24:7 diz: Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. De imediato notamos uma diferença entre o significado atribuído pelo Senhor aos termos nação e reino. O uso desses termos implica conflitos étnicos que se tornarão guerras internacionais de âmbito global. Ao considerarmos os versículos 6 e 7, vemos que essa passagem descreve eventos que ocorrerão durante a primeira parte da tribulação. Mateus 24, 6, 7 corresponde ao segundo selo de juízo em Apocalipse 6, 3 ao 4 e refere-se à tribulação vindoura. Apocalipse 6, 4 diz: E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse os uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. O anticristo, portanto, estará envolvido em guerras contra reinos e nações, já a partir do início da tribulação, conforme Daniel capítulo 7, verso 8, 23 e 24. Fomes e terremotos. Sabemos que a abominação da desolação, Mateus 24:15, ocorre exatamente no meio do período de 7 anos, Daniel 9, 24 ao 27. Logo, os eventos anteriores aos versículos 15 ocorrerão na primeira metade da tribulação, o que mais uma vez se confirma pela correlação entre os principais acontecimentos de Mateus 24, 4 e 8 e os primeiros 4 selos de juízo de Apocalipse 6, do 1 ao 8. Isso significaria que as fomes e os terremotos de Mateus 24, 7 relacionam-se a eventos futuros, sobre os quais Apocalipse 6, 5, 8 fala em maiores detalhes, e não sobre qualquer evento atual ou que tenha ocorrido nos últimos 2000 anos. Tribulação. Dado que o discurso do Monte das Oliveiras concentra-se em Jerusalém, Mateus 24, 7 provavelmente tem em vista a perseguição contra os judeus. Contudo, os cristãos receberão tratamento semelhante durante a tribulação. Esta frase aparece apenas no relato de Mateus, talvez por causa de seus viés judaico. O Antigo Testamento ensina que a tribulação será um tempo de grande perseguição contra o povo judeu. Jeremias 37, 11, 22, 24, Ezequiel 20, 33 ao 44, Daniel 7, 25. O Novo Testamento ecoa este ensino, Mateus 10, 17, 22, Mateus 24, versículo 9, Mateus 15, 24, Marcos 13, 9 ao 20 e Lucas 21, capítulo 12, verso 19 também, Apocalipse 13, 7. Todo o capítulo 12 de Apocalipse é dedicado à descrição da perseguição contra os judeus durante a segunda metade do período. Tal perseguição será executada pelo próprio Satanás e por seu compasso o anticristo, também conhecido como a besta. Martírio. A perseguição que Mateus anuncia em 24:9 é um evento futuro e deverá acontecer durante a segunda metade da tribulação. O verbo entregar é o mesmo utilizado por Judas na ocasião da traição de Jesus, Mateus 26:15, respaldando a ideia de que esta futura entrega para a morte será também uma traição contra o povo judeu. John MacArthur, página 23, diz: Paradidone entregará,
possui o mesmo sentido de delatar e era frequentemente utilizado de forma técnica em relação à prisão pelas mãos de policiais ou militares. Veja Mateus 4,12. A referência de martírios nesta passagem corresponde ao quinto selo em juízo em Apocalipse 6, verso 9 ao 11. Apocalipse 6, 9 diz: E haverá aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Aumentará a iniquidade. A palavra grega anomia é geralmente traduzida como impiedade ou iniquidade. Ela traz a ideia de desobediência deliberada a determinadas diretrizes. Conforme o texto da passagem, as diretrizes de Deus serão ignoradas. Frequentemente a palavra iniquidade é utilizada como um antônimo de justiça ou boas ações. Mateus 23, 28, Romanos 6, 19, 2 Coríntios 6, 14, Tito 2,14, Hebreus 1,9. Esse tempo de iniquidade será certamente algo singular na história humana. Nosso Senhor traçou os contornos da condição espiritual dos ímpios que caracteriza o período da tribulação, especialmente a primeira metade. Essa decisão da iniquidade, descrição, encontra um paralelo na descrição que Paulo faz do homem da iniquidade, em 2 Tessalonicenses 2,3. O relato de Mateus 24 culmina com a abominação da desolação, 24,15, que será cometida pelo anticristo no meio do período da tribulação. Paulo vincula o homem da iniquidade, a abominação da desolação, quando diz: se manifesta o homem do pecado,